Olá! Estamos começando mais um episódio do PupaCast. Eu sou a Elisa Lemos e estamos aqui no nosso estúdio laranja, no Berlin Coffee 88. No Berlin 88 Coffee, talvez. Você escolhe a ordem. Para falar com mulheres que empreendem, profissionais, mulheres incríveis que fazem a diferença por onde passam. Eu sou Hildegarden Andrade e hoje nós temos o prazer de receber uma mulher inquieta e com certeza multipotencial. Ela tem tantos, mas tantos projetos que eu acho que mesmo que eu quisesse eu não conseguia acompanhar. Eu sou fã dela desde a época que ela escrevia, tinha um blog de maternidade e hoje ela é escritora e já lançou 2 livros pela Amazon. A empresária que carrega no peito e na alma a frase empreender para ser bom. Ela é Isis Rocha, mãe de Maju. Seja muito bem-vinda ao nosso PupaCast. Que esse momento aqui seja propício para desabrochar mais e mais projetos. Ai, obrigada. Obrigada pelo convite para me receber. É muito bom estar aqui. E você sabe que eu sou sua fã também. A gente estudou junto na faculdade, né? Preciso dizer, então... Não, e esse momento aqui eu acho que é tão esperado que aconteça. A gente tem tanta coisa para conversar, né? Sim. E aí, Elisa, vamos para a primeira pergunta aí, né? Vamos embora? Nossa, vamos que vamos. Isis, né? Isis é um pouco de tudo. Eu acho que a gente poderia começar por aí, né? Eu acho que a primeira pergunta vem daí. Isis, hoje, quem é você? Vixe. Vixe. Não é só a situação que eu falei, né? É difícil de acompanhar a quantidade de projetos. Você tem dificuldade até de dizer quem é Isis. É porque eu não consigo nem me definir só pelos projetos, né? Tem muito mais além disso. Então eu acho que eu sou uma pessoa comprometida com a minha alegria, com a minha felicidade. E aí o que tiver pelo caminho que me trouxer sorrisos e paz e alívio e tesão, eu tô fazendo. Acho que esse é o resumo. Perfeito, uma boa vivanda. Sim. E isso aí tem total relação com os projetos e com aquilo que você realiza. Sim. Com mulher. Na verdade, assim, não é exclusivamente o seu trabalho, não é só com mulheres. Sim, né? mas é prioritariamente com mulheres. Porque eu acho que já tem muita gente trabalhando prioritariamente com homens. Então, por que não? Exatamente. Né? Exato. E o que é isso que você faz? O que é esse trabalho que a gente tá falando ok, aqui, que você faz? Hoje eu trabalho, como eu falei pra Garden, eu trabalho para ser uma referência em construção intencional de felicidade. Eu sou coach, life coach, há 9 anos já. Eu trabalhei até o final do ano passado, na verdade, até esse ano, porque eu tô terminando de entregar as últimas consultorias, mas eu vendi até o final do ano passado, mentorias de negócios para mulheres, sendo que na minha mentoria, grande parte do trabalho era mentalidade. Porque, por mais que a gente tenha um olhar de prático e técnico sobre negócios, sempre que eu fazia consultoria, eu encontrava na execução, na aplicação dos planos, o grande problema, né, os grandes nós. E quando eu fui estudar um pouco mais para entender como desatar esses nós, como ajudar essas pessoas, essas empresas a aplicar o que elas já tinham decidido fazer, a gente encontrava na mentalidade, especialmente de empresas pequenininhas, né? Normalmente na mentalidade de quem está por trás dessa empresa, do responsável por essa empresa, as grandes questões. E aí eu fui mergulhando nisso. Então o meu trabalho como mentora de negócios também era muito um trabalho de coach. Então eu faço coaching hoje e escrevo sobre isso. Eu crio conteúdo sobre isso, né, no Instagram, e eu escrevo livros. Mas quando você fala desses entraves aí, a nível de negócio, de estar acompanhando mulheres com negócio, você acha que é o quê? A questão da mentalidade, de crenças, que impede, porque às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer e, no entanto, não faz. Exato. E, no entanto, não faz. Sim. É mentalidade, mas eu acho que mentalidade é muito mais amplo do que só crença. Mentalidade é como é que eu penso
como é que eu enxergo essa situação, porque isso molda como eu me comporto diante dessa situação, né? A reação em cadeia é como eu penso, como eu enxergo alguma coisa, a minha perspectiva diante de alguma coisa determina como eu me sinto diante daquilo e como eu me sinto determina como eu me comporto. Se eu estiver estressada, eu vou me comportar de um jeito. Se eu estiver tranquila, eu vou me comportar de outro. Se eu estiver entusiasmada, é de um jeito. Se eu estiver com muito medo, é de outro. Então, sim, é mentalidade, mas mentalidade nesse lugar de a forma com que eu enxergo aquela situação. Então, quando eu vou ajustar a perspectiva, eu consigo ajustar o sentir, o comportar e o resultado. É isso. Entendi. É uma forma racional de sentir, é isso? Não é uma forma racional de sentir, é um ajuste na forma com que eu vejo alguma coisa que me ajuda a ajustar como eu me sinto. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma loja, a minha loja está aberta e eu não estou vendendo muito. E aí eu vou conversar com minha mentora, com meu consultor e tal, e eu vou olhar, analisar o meu negócio e eu percebo que entram pessoas na minha loja, mas eu não converto essas pessoas em clientes, eu não vendo. Então, está dentro da experiência da loja o problema. E aí eu vou mergulhar mais a fundo. E aí eu descubro que o problema está na bagunça da loja. A loja não deixa claro o potencial do meu produto. O meu atendimento é até bom, minha sacola é boa, minha embalagem é boa, meu produto é bom, mas tá bagunçado. E aí tudo que eu preciso fazer é construir uma rotina para que ela fique arrumada no dia a dia. Porque às vezes a loja até começa arrumadinha no início do dia, mas aí começam a mexer nas peças. E aí eu não tenho processos pra colocar isso de volta no lugar. Ela vai ficando bagunçada ao longo do dia. E aí a gente falou, ok, então a gente tem que criar um processo e uma rotina pra isso. E aí essa rotina não se instala. Por quê? Por que a bagunça fica, né? Então provavelmente eu tô olhando pra essa bagunça e sentindo que essa bagunça me representa de alguma forma. Ou representa quem eu sou. Representa quem eu sou, representa o que eu tô fazendo. E aí a gente vai encontrando outras formas de olhar pra isso. Então, não, cara, na verdade é só um hábito, né? Você criou o hábito de atender muito rápido os seus clientes e não priorizar arrumar a loja de volta. A gente muda esse hábito. Calma, relaxa. Então, hoje você tem esse olhar, né? Você entende a situação e, de certa forma, o seu trabalho é ter esse olhar de dizer, ó, se for por esse caminho, você vai ter um resultado diferenciado. Exato. Se você olhar diferente para a situação, você se sente melhor e se sentindo melhor, você destrava a atuação, né? Porque procrastinação é isso, é você paralisar diante do estresse. Só. Né? Eu quero estudar para a prova. Tô com medo dessa prova, tô estressada, eu vou fazer qualquer outra coisa, eu não vou estudar para a prova. Eu falo até que tem a procrastinação produtiva, que às vezes você vai fazer até uma outra coisa que você precisa fazer. Sim. Mas que não é necessariamente aquilo que você precisava fazer naquele momento. Exato. A prioridade. Exato. Então você tem aquela, mas eu não tô procrastinando, eu tô fazendo uma coisa que eu deveria fazer. Só que né, você tá ficando mais distante daquilo que você deveria fazer. Sim. A gente é mestre em arrumar coisas que a gente... escapes do estresse, né? Escapes, e a gente faz. Se eu sou uma pessoa que valoriza produtividade, eu vou arrumar um escape produtivo. Se eu for uma pessoa mais focada em desfrutar das coisas, eu vou achar um escape que seja mais prazeroso, e assim, cada pessoa com seu perfil. Mas quando eu falo de ajuste de mentalidade, é isso. É ajuste na forma de ver a situação, ou seja, na forma de pensar sobre aquilo, que vai ajustar como eu me sinto, e aí vai me destravar. A ação vai melhorar a minha ação e vai, inevitavelmente, melhorar meus resultados. E aí a gente aplica isso para negócios e para vida. Hoje, o meu foco está em life coaching mesmo. Então, eu trabalho fazendo esses ajustes diante de qualquer área da vida. E funciona. E é muito legal. Perfeita. Isis, você tá me fazendo encarar a profissão de coach de uma outra forma. Porque convenhamos que com o passar do tempo. Sim, essa é profissão complicado. e essa palavra ficou um pouquinho banalizada, né? Banalizada não, ela ficou endemonizada. Ela virou chacota, é puxado. Um ranço. Um ranço, sim, com tudo. Sim. Olha, eu não peguei ranço da palavra coach, porque grande parte das minhas referências não estão no Brasil. E lá fora, não houve esse movimento que a gente teve aqui de várias coisas que não são coaching se dizerem coach e virar uma grande bagunça, né?
Então, eu só consegui sustentar o meu amor pelo que eu faço, pela profissão, por causa disso. Mas, de fato, assim, o que é coaching, na verdade? Coaching é uma ferramenta de desenvolvimento humano, né? A gente não é terapia, a gente não faz terapia, a gente não faz diagnóstico, a gente não trata patologia. Não existe isso. Se alguém te disser que vai tratar um trauma com coaching, saia correndo e denuncie essa pessoa. Não somos profissionais de saúde, né? A gente estuda um sem fim de ferramentas né, e junta um arcabouço ali, um cinto de utilidades com um monte de ferramentas, para ajudar as pessoas a encarar de um jeito diferente a vida, e nesse encarar diferente muda-se comportamento e muda-se resultado. É só isso. Então, para você ter uma ideia, quando eu comecei antes do ranço sobre o coaching e tal, quando eu comecei, né, porque eu tô aqui desde que era tudo mato, né? Eu comecei a trabalhar como coach em 2015. Muito tempo já. Então, nossa, o tempo tá voando, né? Mas você teve diríamos, nesse período que gerou talvez esse ranço, você pausou a sua fase de atendimento, enfim? Não. Ou você... Não, nessa época não. Fortuna. Fortuna, assim, né? É porque eu já tinha um relacionamento muito forte. Olha que engraçado. O que aconteceu? Na época que o ranço explodiu, eu não sei se vocês lembram disso, não sei se pode falar disso, mas enfim. Houve uma personagem numa novela da Globo. A gente pode falar de tudo aqui. Pode? Então vai. Houve um personagem na novela da Globo que era um coach, uma coach, nem sei, eu não vi muito, eu vi uns cortes na época e fiquei horrorizada e falei, gente... Eu não vou nem saber, porque eu não assisto novela, então... Que eu lembro que a pessoa dizia assim, era a pessoa que ela recebia como coach, que né, a gente é o cliente do coaching, era uma pessoa que vinha de traumas de abuso sexual ou coisa do tipo, e ela que claramente tinha que ser encaminhada para um psiquiatra, um psicólogo, e é isso. E, né, e ele ia, não, eu vou tratar, e aí a comunidade da psicologia ficou revoltada com toda a razão. E aí a gente começa a ter que se explicar e dizer, gente, olha, essa maçã podre não é toda sexta, né? Não é isso. Existem profissionais sérios que sabem que terapia não é coaching, são coisas diferentes. E a esse tempo, desde o meu início, eu tenho um relacionamento muito estreito com a galera da psicoterapia, né? Porque eu conheci o coaching assim. Eu tava saindo, eu fiz tratamento para depressão por muitos anos, e aí quando eu recebi a alta da depressão, a minha psicóloga falou, Isis, agora você saiu da crise, você está estabilizada, você precisa tocar tua vida pra frente com alguma velocidade. Então, para adicionar velocidade a essa retomada da tua vida, um processo de coaching seria muito bem-vindo. E ela me indicou uma coach. E eu fui atrás, eu fui procurar. E eu me apaixonei completamente, fui estudar e virei coach. E aí, mas foi aí. E aí, por conta de ter vindo dessa relação, eu tive muitas clientes psicólogas. Muitas clientes psicólogas. E eu tive muitos clientes que os psicólogos indicavam pra mim. Até hoje, tem terapeuta que manda cliente pra mim. Porque é isso, a pessoa estabilizou. Ela tá numa fase ok da vida dela, só que ela quer dar um gás, apertar o botão nitro, porque o processo de coaching, ele é muito forte, né? Tanto é que eu não vendo pra qualquer pessoa, assim, sem entender o momento em que ela está. Na minha conversa de venda, eu pergunto, tá, mas por que você me procurou? Porque dependendo do que seja, eu mando a pessoa de volta pra terapia e falo, não tá pronta ainda, vai-te embora. Vai pra terapia, vai fazer outra coisa. Ou às vezes não é de coaching que ela precisa, é de uma consultoria de negócios. É de outra coisa. Então, se ela não estiver pronta, porque é isso que eu digo, você tá pronta pra deixar de ser quem você foi até aqui e se tornar quem você é quando você vive o que você quer? Se você tiver, vamos. Ô Isis, e o coach precisa de coach? Sim. De coaching, de terapia, de tudo. Eu faço terapia, eu tenho a Gabi como minha coach desde sempre, e é isso. E de cursos, e você sabe que eu sou a louca dos cursos e das coisas holísticas todas. Eu amo. Na minha vida pessoal, eu sou uma pessoa super bruxinha. Hoje temos participação dos... Participação especial dos animais, da vizinhança, das obras. Então, Sim. gente... Sim. Sinta-se bem-vindo. Os outros são muito bem-vindos aqui. Então eu amo todas essas ferramentas, eu faço uso de todas elas. Eu faço terapia regularmente e eu tenho a minha coach e é isso. E tô sempre aprendendo. O que você encara que é o seu maior diferencial, assim, enquanto coach? Deixa eu pensar. Pensa que seria essa coisa aí, né, levando em consideração, né, que você mora no Brasil, você atua trabalhando no Brasil. E Não só. Não só. Ok, chique. Somos internacionais, tudo bem. Seu maior público tá aqui ou tá fora?
Aqui no Brasil, a maior parte do público hoje está no Brasil. Pronto. 60%, 40%. Levando em consideração essa porcentagem aí significativa no orçamento final, acredito eu, da carga de trabalho. Sim. Levando em consideração essa galera que está aqui, né, no nosso país, onde tem essa cultura da banalização da palavra coaching. Pra você, tipo, quais são essas implicações aí, né? Eu tenho que estar explicando o tempo todo. Qual é o seu diferencial, né, pra conseguir trazer essa galera? Eu tenho que estar explicando o tempo todo pras pessoas o que eu penso sobre isso. Eu falo, gente, pra mim, coaching não é terapia, coaching não é terapia, coaching não é terapia. E assim, tipo, coach, eu sei, gente, eu sei. O que é que você faz? Eu sou coach, mas eu sei o que você tá pensando, né? Então, eu acho que mostrar pras pessoas que eu entendo a razão pela qual a palavra foi banalizada e explicar pra elas o que eu penso e o que é o meu trabalho e deixar elas decidirem o que elas pensam sobre isso é o caminho que eu escolhi, é o caminho que me leva aos clientes que eu tenho hoje. Eu acho que só essa clareza, né? Porque só dela falar, ela deixou, tipo assim, bastante claro o que uma terapia, um psicólogo faz e o que um coach faz. Eu acho que só a clareza convence. Sim. Né? E eu não tô buscando convencer, eu tô buscando informar, né? E é isso, e deixar a pessoa tirar as conclusões dela. Muitas das minhas clientes tinham ranço de coaching. Muitas. Né? Então, é muito gostoso ver, porque pra mim, o grande prejuízo não é só pro meu negócio, porque eu posso botar um outro nome e vender a mesma coisa que eu faço. Sim. Eu posso dizer, eu sou uma mentora de não sei o quê, só que eu sou coach, gente. É isso que eu faço, sabe? No fim das contas, eu sou uma coach. Eu faço o processo, eu conduzo o processo de coaching. E eu acho que, de alguma forma, bater no peito e dizer isso é uma forma de cura pra mim, sabe? Porque, lógico que eu continuei, eu não parei, mas não foi legal, né? Chega uma hora que você começa a ter vergonha do que você tá fazendo. Ainda é difícil hoje pra mim, num ambiente tipo, o que a senhora faz? Tipo, sei lá, eu tô no Uber. O que a senhora faz? Eu sou coach, só que é meio esquisito falar sem contextualizar, sem ter oportunidade de contextualizar. Porque eu sei o que as pessoas pensam, sabe? Então não é legal. Mas, tendo a oportunidade de falar sobre, eu falo. E aí, é isso. Isis, você empreende desde sempre. Né? E como esse mês, né, mês de março, está sendo dedicado a mulheres que empreendem, que têm grandes projetos, ou que têm vários projetos. Como é isso? Como é lidar com essa multipotencialidade, com esse turbilhão, acho, de coisas que quer colocar no mundo, né? Ser mãe de um adolescente, ser uma mãe solo, né? Então, assim, eu queria que você falasse para essas mulheres. Eu acho que cada vez mais a gente tem eu me enquadro nessa realidade de multipotencial, de querer abraçar o mundo de várias coisas, vários projetos. Como é isso? Como é lidar com isso? Se você surta sendo coach? Sempre. Sempre. Primeiro, é que nem você achar que psicólogo não tem surtos de... Tem, gente, né? Psicólogo precisa de psicólogo. Até porque o objetivo não é você ser imune e blindado diante da vida, sabe? É você aprender a lidar. Eu acho que o grande ganho que eu tenho pessoal como uma pessoa que é apaixonada por desenvolvimento humano e que tem o privilégio de ir mergulhando nas histórias de outras pessoas, porque é uma troca, cara. Não tem como eu mergulhar numa questão profunda de outra pessoa e não tirar daquilo insights pra minha vida, né? E não me transformar no processo. Então eu acho que eu sou uma grande privilegiada porque eu estou em contato com oportunidades de crescimento pessoal diariamente ao meu trabalho, né? Então eu me sinto já privilegiada aí. Mas o objetivo não é ser perfeita, ou ser imune, ou saber lidar com tudo sem surtar. Acho que a primeira coisa é aprender que surtar tá tudo bem. O surto vem, acontece, transforma a gente, revira a gente e passa. Acho que essa é a maior paz que eu tenho, é saber que passa, tudo passa. Né? Então, por saber que passa, eu posso me permitir ter meus surtos. E sobre ser multi, é muito cansativo. É exaustivo pra caramba.
Mas, ao mesmo tempo, eu não saberia ser de outra forma. E eu acho delicioso. Eu acho que se tem uma coisa que eu vou poder dizer assim, um dia que eu for embora dessa vida, eu vou dizer, bicho, eu vivi, viu? História pra contar eu tenho. Coisas, experiências eu vivi. Troquei com muita gente. Aprendi muita coisa. Acertei, errei, desfrutei. Perdi muita coisa. Sofri muito. Soltou muita coisa. Soltei muita coisa. Então acho que me enche de vida, sabe? Ser multi me enche de vida. Oportunidades de vida. E aí é sobre... Você falou de que é pesado às vezes, né? Acho que hoje, no alto dos meus 38 aninhos... eu aprendi a dosar melhor, a fazer escolhas melhores. Porque sim, eu quero abraçar o mundo também. Eu tenho ideias de negócios 3 vezes por dia ou mais. E aí eu olho pra muitos deles. Então, pra todos eles eu olho e me pergunto, isso me leva pra vida que eu quero ter? Os planos de 10 e de 5 anos. Exato. Você tem, claro? Tenho. Ela me perguntou isso há muitos anos atrás e eu não tinha, então é muito bom responder. Tenho sim, eu sei sim o que eu quero. Mas a minha vida pessoal, ela é norteadora das minhas decisões de negócios, né? Então, assim, esse negócio que é super potente, que seria muito legal de fazer e que eu tô com muita vontade de fazer agora, ele vai construir a vida que eu quero ter nos próximos anos? Ou ele vai destruir tudo que eu tô construindo na minha vida pessoal? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. Com relação, hoje você tem essa liberdade, digamos assim, de dizer, isso aqui é legal, mas não me leva aonde eu quero chegar. Mas isso é algo que você construiu, que você tem essa liberdade de fazer hoje? Ou essa resposta sempre foi assim? Porque quando eu falo que você tem vários projetos... Não é ao mesmo tempo, é ao longo da vida. Não, né? eu acredito que o blog lá de... Como era o nome? Mãe em Construção. Mãe em Construção? Mãe em Construção. Mãe em Construção. Sim. Né, que você falava sobre maternidade e tal. Tem o quê? 15 anos? 14 Quase anos. 15 anos. Ele construiu, né? Tem uma bolinha lá da sua construção para você hoje como escritora. Sim, sim. E você foi percorrendo uma série de coisas, você foi deixando, enfim. Sim. Mas lá você já tinha essa... Ou você, tipo... Não, tudo faz parte do caminho, vamos, e essa clareza ou essa liberdade, essa autonomia, você tem hoje de dizer, não, isso é legal, mas não quero, não vai levar para onde eu quero ir, enfim. Acho que a liberdade eu sempre tive, clareza não. Clareza não. E aí eu vou voltar um pouco antes do blog, antes dessa época, a época que eu fui morar em São Paulo, que eu fui trabalhar como produtora de eventos. Não houve época mais deixa a vida me levar do que essa na minha vida. E foi incrível e próspera e surreal e maravilhosa. Eu até falo disso no meu livro, que eu passei muitos anos buscando essa Isis de volta depois que eu soltei, porque eu era uma pessoa que vivia num estado de prontidão muito forte. Eu sou uma pessoa que vive em estado de prontidão, ou seja, e eu gosto de falar para as minhas meninas, gente, é sobre presença e prontidão. Presença para perceber, para ler as circunstâncias, ler o momento, e prontidão para agir naquilo que faz sentido para você, né? O que eu descobri ao longo dos últimos anos? Que estar em presença e prontidão e fazer o que faz sentido para mim agora sempre me leva para onde eu quero ir no longo prazo. Sempre constrói o longo prazo, mesmo que na hora que eu tomei a decisão eu não estivesse pensando muito nisso. Né? É o que você falou. Eu não tinha a menor consciência. Eu fiz o blog, eu abri o blog porque eu precisava desesperadamente falar sobre a experiência da maternidade. Eu tava muito sozinha, né? Eu vim me embora, eu morava em São Paulo, engravidei lá, passei minha gravidez todinha lá, vim me embora com 32 semanas pra passar aqui alguns meses e voltar. Só que aí eu parei, descobri que eu não queria dar aquela vida pra Júlia, porque eu era uma pessoa que trabalhava demais. E tudo bem, né? Fazia parte da minha vida naquela época. E eu falei, cara, eu não quero entregar minha filha pro berçário 7 da manhã, pegar 7 da noite e ficar no trânsito até 8, chegar em casa com ela dormindo, no outro dia acordar, correr, nanana. Eu não quero isso. Eu não cresci assim, né? Eu sou filha de uma família muito grande, com uma rede de apoio gigante, muito amorosa, muito acolhedora, então eu queria pra ela uma infância em que ela tivesse essa experiência. E lá eu era só eu. Eu fui me embora sozinha, não tinha família nenhuma lá. Eu falei, não quero isso pra ela. Então não vou voltar. E aí eu soltei uma carreira
não só já muito bem construída, mas extremamente promissora, né? Eu era consultora da Odebrecht na época, aos 23. Então, isso eu já tinha vindo de 2 outras agências enormes e eu era promovida, assim, 2, 3 vezes por ano. Eu crescia exponencialmente, era muito louco lá. E eu soltei isso, e aí todos os meus amigos estavam lá, né? Porque eu tinha passado os últimos anos lá, eu tinha amigos aqui sim, mas não tinha assunto, sabe? Leva um tempo, né, pra você se reconectar com essas pessoas. E eu não tinha ninguém ao meu redor que era mãe. Ninguém. E eu precisava conversar sobre isso, eu precisava conversar sobre o meu desespero que batia de vez em quando, ou de vez em sempre. E não só sobre questões maternas, mas sobre a pessoa, a mulher que tava ali, né? Então, eu não tinha ideia. Eu sempre falo pra Ju, Ju, se você não tivesse nascido, eu não teria voltado a escrever. Então, o estar em movimento te conduz para... Porque o que é que acontece, né? Como estamos falando com o público... Enquanto você vai falando, eu vou botar água, feminino, tá? Eu percebo que, às vezes, o olhar para o objetivo, né? As pessoas podem achar que o objetivo está muito longe e isso, de certa forma, paralisar de dar pequenos passos. Sim. Né? De não estar em movimento porque aquilo está muito distante. Uhum. Né? E eu digo isso porque eu faço planos, né? Você me acompanhou, tipo, eu tinha planos de ir para Paris e eu programei 5 anos antes. Então, assim, uma loucura. Como é que você vai programar uma viagem? Mas eram as condições que eu tinha e eu entendi que se fosse pequenos passos, ia me levar até onde eu queria. Sim. E aconteceu. Sim. Só que nem todo mundo tem essa visão do longo prazo. Sim. Né? E cada vez mais estamos vivendo uma realidade do imediatismo. É pra já, tem que acontecer, né? Sim. Nós vamos entrar no digital e o digital traz muito isso. As pessoas acham que o digital entrou no digital, amanhã tá rico. Amanhã tá rico, Exatamente. Não Então, esse processo aí, às vezes você talvez não tinha a clareza, como você disse, né? Mas o estar em movimento... Movimento alinhado. Certo. Movimento alinhado comigo. Com você. É. Com aquilo que você tá sentindo. Exato. Com aquilo que me contempla no aqui e agora. Sabe? É isso que eu falo sobre presença e prontidão. Então, eu não sabia, sim, se você pegar hoje a minha história, cada coisa que eu vivi, por mais louca, insanamente distintas umas das outras, estavam construindo quem eu sou hoje, que está construindo quem eu vou ser daqui a pouco. E tudo isso são linhas que se, né, são ganchinhos que se conectam, são elos que se conectam, porque todas essas decisões foram tomadas com base numa pergunta simples, que é: isso me contempla agora? Isso me faz feliz aqui agora? É isso que eu quero aqui agora? Lembra que eu te falei? Sim. Eu sou extremamente comprometida com o que eu quero. E esse eu quero não é de birra de criança. É profundo, é olhar pra dentro e me perguntar: isso aqui me faz feliz? Sabe? E se você tem uma resposta negativa, você pode acabar com um casamento, por exemplo. Com uma empresa. Você pode mudar de cidade. Você pode cortar laços com pessoas que estão na tua vida há 20 anos. Então, estar em movimento alinhado. Seria sentir. Sim. Eu acho que pra gente estar em movimento alinhado, a gente precisa estar em contato com a nossa verdade mais profunda. A gente precisa ser brutalmente honesto consigo. Mãe mudou sua carreira. Várias vezes. Como está sendo a carreira de mãe? Ai, é uma delícia. E é uma cansativo, loucura. pelo jeito. É uma delícia. Eu falo pra ela, cansativo também. eu falo pra ela, cara, meu projeto mais bem sucedido de todos é essa criança. A Júlia é uma menina maravilhosa, assim, ela é fantástica. Mas mais do que ter orgulho das coisas que ela faz ou não sei o quê, quando eu falo que ela é um projeto bem sucedido é porque hoje eu olho pra minha filha e ela é feliz. E eu acho que, na verdade, é o desejo de toda mãe. De toda mãe. Toda pessoa que se responsabiliza por uma criança. Isso, exatamente. Né? Legal. Com amor. Isso. Ela é feliz e ela é livre.
pra ser quem ela é e pra se experimentar nessa vida, sabe? Eu acredito muito que o meu maternar, ele se baseia em prover amor, segurança e espaço pra ela só ir, sabe? Ela é plena potência, a potência dela. Então, ela saber que eu consigo prover pra ela um ambiente em que ela se sente completamente livre pra se experimentar, pra falar o que ela pensa, pra experimentar uma coisa e dizer, eu quero fazer aula de violão. Não quero mais não, quero fazer aula de K-pop agora. Não, agora eu quero fazer aula de teatro. E nesse processo de experimentar muitas coisas, ela ir descobrindo o que a contempla, né? Coisas que eu aprendi, que eu levei mais de 30 anos pra descobrir, ela tá descobrindo agora na adolescência. Então ela vai pra vida adulta munida sabe, de liberdade, de ferramentas muito fantásticas, mas não só na vida adulta, agora, no aqui e agora ela já usa disso. E ela gosta de escrever? Ela gosta de produzir conteúdo. Ela não gosta tanto de escrever, até porque, e aí outra coisa pra gente conversar se vocês quiserem, nós duas temos TDAH e ela tem traços de dislexia, então a escrita não é tão confortável pra ela, mas ela é uma grande contadora de histórias. Ela é. Muito legal, muito legal. Ela tem perfil? Quando você fala em gerar conteúdo, seria nas redes sociais? Então, ela vai brigar comigo. Mas ela tem projetos, não vou falar o que é. Mas ela tem projetos, sim, e ela treina muito em casa, e ela produz coisas que ela ainda não coloca muito no mundo, ela tem o TikTok dela. Mas ela tá experimentando, assim, ela acabou de fazer 14 anos e ela fala, ai mãe, e se eu falo, filha, faz no teu tempo, faz o que você quiser, sabe? Se não quiser, também não faz. Aproveita que nesse momento da vida você tem poucas obrigações e muito espaço. E muitas oportunidades. Então experimenta com gosto. E a hora que você sentir que clicou e você quer transformar isso num projeto mais sério, eu tô aqui. Bora. O que é que você olha em Maju, ou Ju, enfim, que você diz assim, sou eu? Ixi, muita coisa. Primeiro a cara, que é um Ctrl-C, Ctrl-V, a gente é muito parecida. Mas ela é profundamente apaixonada por pessoas também. Ela se importa com as pessoas, assim, sabe? Isso é muito bonito nela. Que mais? Ela também só faz o que quer. Isso é uma bênção e uma maldição. Uma mãe mestre aí, ensinando e conduzindo. Ela também só faz o que quer. E ela é extremamente articulada e persuasiva. Inteligentíssima, a danada. E ela é uma grande manifestadora das coisas que ela quer. Júlia, você acha que eu manifesto coisas? Júlia é impressionante, é ridículo. O que ela quer, ela fecha o olho e aparece. Diante dela, é surreal. Protegida. Isso eu falava hoje nos stories, né? Sobre o poder que nós temos. Eu dizia assim, se Deus nos deu a graça de criar, né? Nós geramos vida em nós. Imagine o poder que a gente tem de criar qualquer coisa. Sim. A mulher. Uhum. A mulher, né? Nós temos, de fato, o poder de criar. E eu acredito muito nisso. Eu tenho um caderninho, eu gosto de escrita livre. E eu costumo dizer que o que vai para aquele caderno... Eu tenho amigas até que dizem, né? O meu nome tá no seu caderno. Não tem essa semana pra garantir. Eu estou trabalhando junto. Já tem uma página aí só com o meu nome repetido. Sim, meu nome tá aí no seu caderninho porque eu me coloco nesse lugar de que eu sou realmente co-criadora. Sim, eu também. Do que eu quero pra minha vida. Sim. Né? E a pessoa desde sempre, desde a adolescência, ter essa visão de que é capaz de eu quero e eu vou. Ela né? sabe de criança, tá? Ela sabe de criança. Ela sabe de criança. Eu tenho uma história muito boa disso, que a gente morava lá na Aruana e ela estudava por lá. E aí, como eu tinha uma vida bem corrida, a gente almoçava num self-service, na frente do nosso condomínio. E aí a gente todo dia, eu vestia ela pra ir pra escola, ela estava de tarde, a gente ia almoçar e de lá eu levava ela pra escola, né? Do restaurante eu já levava ela direto pra escola. E aí ela tava de crushzinho com o boyzinho da escola. E aí eu lembro que a gente tava descendo o elevador e ela falou, ai, eu queria tanto ver fulaninho hoje. E a gente seguiu. E aí a gente tava parada pra atravessar a rua e o moleque passou de carro. Juro por Deus. E ela olhou pra mim assim, fez, mãe? Eu falei, eu vi. Ela, mãe! Eu falei, eu sei. E ela, meu Deus, eu manifesto muitas coisas. Eu falei, eu sei. E
ela manifesta, ela não tem pena, não. Assim, o que ela quer e ela dá risada. Só que é engraçado, porque quando você vive essa vida de cocriação, por mais que você faça isso por anos, toda vez que isso acontece com você, toda vez que acontece, você faz... Meu Deus. Você fica, né? Eu fico ainda, tipo... Meu Deus. Encantada, assim. E eu acho que essa é uma das coisas que faz sentido pra mim, né? Na minha vida pessoal. Lembra que eu falei que o objetivo é pra ser bom. Empreender é pra ser bom. Viver é pra ser bom. Então, esse encantamento com as sincronicidades, com as manifestações, é uma das coisas que me faz feliz. Então, eu não abro mão disso, assim. É um estilo de vida, eu acho. Agora, assim... BTS, fã ou hater? Veio junto com a maternidade? Não. Não? Como foi isso? Eu sou muito ARMY. O meu colarzinho é do Índigo, ai, gente, é é uma joia fan-made do último álbum do Namjoon, que é o líder da banda. Enfim, gente, eu sou muito ARMY, eu sou muito ARMY do BTS. Eu tava falando pra Garden, eu sempre fui muito fã, desde muito pequena. Tem gente que gosta de fã de carteirinha, ela. Eu sou mesmo. Inclusive, pago o membership do BTS anualmente. E pra ter a carteirinha de membership, real. Mas não só, né? Tipo, eu era fã de carteirinha de fã-clube de Sandy Júnior, quando eu era criança. Temos aqui a fundadora do Ainda bem de que carteirinha. Ítalo não está fazendo parte aqui, senão ele ia contar um fato... Ítalo. Ah, aqui, sim. né? Ah, sim. Não, eu Que sou... história é essa? Não, eu tinha uma carteirinha do fã-clube. Ei, eu fiz um Não, evento. Mesquita, Eu fiz sério. um evento com ele. É por isso que eu gosto dela, você tá vendo? É por isso que eu sou fã dessa maravilhoso. mulher, porque nessas horas todo mundo tirava onda. Toda vez que Ítalo comentava sobre isso, todo mundo tirava onda da minha cara, porque eu tinha uma carteirinha da irmã do Mesquita. Ela foi... 95, nem a do Mesquita sabia quem era. Eu amo. Colocando assim o espaço-tempo, Garden, realmente. A gente pode, se abre um parênteses pra gente julgar um pouquinho. Ah, tá. Ah, não. Eu não julgo não, amiga. Amiga não julga. Então, eu sou... Tem gente que tem... Cada um tem suas paixões, né? E eu vivo falando que hobby é um dos negócios mais lucrativos que existe, porque a gente não mede. Quando você tem uma paixão, você não mede. Né? Se você gosta de kitesurf, você vai pagar 7 mil reais numa prancha E lançou qualquer coisinha, você compra. Você é o primeiro. Você faz fila. Exatamente, Harry Potter. Eu lembro do meu sofrimento pra comprar o Relíquias da Morte quando saiu. Eu comprei a versão em inglês porque eu tava tão desesperada que eu não queria esperar chegar a versão. Então eu comprei a versão em inglês no dia que foi lançado mundialmente. Eu, graças a Deus, estava morando em São Paulo na época. E aí eu já era adulta. Eu já trabalhava, pagava minhas contas e eu era super fã também. Então, eu sou muito fã daquilo que eu sou fã. E eu sou fã de várias coisas. Tipo, exemplos de coisas que você é fã. A maior parte é música, tá? Música e livro são... Música, livro e TV são a minha vida. Mas fã, muito fã. Eu sou fã mais de músicos e de franquias literárias. Como o próprio Harry Potter, que eu já citei. Mas não só. E aí... E de autores, né? Como a Rupi, que eu fui ver o show dela em São Paulo mês passado. Eu acompanhei esse rolê pelo Instagram. Gente, foi surreal. E vocês conhecem a Bruna Vieira? Sim. Bruna Vieira, depois dos 15? Né? A Bruna é outra pessoa que, tipo, eu não sou, meu Deus, uma fã de ficar desesperada, mas eu sou muito admiradora e muito fã. Eu acompanho ela desde o depois dos 15, há muito tempo, né? E a Bruna tava no show da Rupi. E eu fui falar com ela, dar um abraço nela e eu assim... Meu Deus. Enfim. Eu conversei com a Bruna e consegui tirar uma foto com a Riane Leão, do Onde Jaz Meu Coração. Ela é maravilhosa também. Então, assim, eu sou fã de pessoas que escrevem e eu sou fã de pessoas que fazem música. E aí, tudo começou com o Sandy Júnior, né? A minha idade é entre a Sandy e o Júnior, né? Então, o primeiro... Começou do jeito certo já. Exato, lógico. O primeiro show que eu fui deles, eu vi eles cantando Abre a Porta Mariquinha, gente. Eu tinha 6 anos. Eu tinha 6 anos. Do início mesmo. Eu sou oficial, muito... assim. Exato. E aí, eu cresci com eles, né? Só que aí, quando eu tinha ali meus 12 anos, entrou a era Spice Girls, Backstreet Boys, boy bands, nananã, e eu me tornei muito fã do Hanson. É o trio de irmãos mais lindo. Que, para minha sorte, o Hanson não acabou. Eles ainda fazem música, eles não se separaram, eles são maravilhosos. Vieram pro Brasil agora, em 2022, de novo. E aí eu tava falando pra Garden, né, que
sonhei a minha adolescência inteira em ir pra show deles, só que eu não tinha dinheiro e nem minha mãe me levava a sério, lógico. E aí ela tinha muitos outros problemas, muitas outras coisas pra resolver. E aí, quando a Júlia tinha 2 anos, eu larguei ela aqui com a minha mãe e fui-me embora pra São Paulo, porque eles vieram fazer show. Eu comprei na Mundo Cambista, eu comprei uma fortuna o ingresso, porque quando eu soube já tinha vendido os ingressos todos. E olha, eu nem pensei, eu só fui. E foi, eu tava assim, paralisada, eu só chorava. E foi maravilhoso. Então, todas as pessoas de quem eu sou muito fã, eu consegui ir pro show. Só faltava o BTS. Só falta o BTS. E aí, mas há de acontecer, vai acontecer. E aí, Já manifestou. Vai vir, Nossa vai vir. Senhora. Eu falei para as meninas, eu falei, gente, em 2025, quando eles voltarem, porque eles estão numa pausa agora por conta do alistamento militar dos meninos. Quando eles voltarem, eu vou pra esse show e eu não preciso que seja no Brasil. Onde tiver, eu vou. Ponto, acabou. Mas é isso, eu sou muito fã. E aí eu consegui ver Aerosmith, como eu tinha falado, eu consegui ver The Cranberries, né? Com um pouquinho depois ali, Hanson foi ali dos 12. Eu sou muito fã até hoje, né? Eu sou uma fã fiel para todo sempre. Mas é lógico que existem fases e fases. Então, quando eu fiz 14, 15, eu conheci o Cranberries e fiquei alucinada na Dolores. As músicas, as letras, o som, a voz dela, a personalidade dela, porque eu acho que ser fã tem a ver com isso, não é só a arte da pessoa, é a pessoa como um todo, né? Você abraça tudo que ela é e tudo que ela põe no mundo. E eu consegui ver a Dolores faleceu há alguns anos, eu consegui ver ela 2 anos antes dela morrer. Consegui ver o show, foi outro que eu entrei, e eu lembro que as primeiras músicas eu via tudo borrado, porque eu chorava tanto. Então eu sou muito fã das bandas que eu sou fã, e eu sou muito fã do BTS. E o BTS veio pra mim, a gente chama de Baby ARMY. ARMY é o nome do fandom, né? Então você é uma ARMY quando você é fã do BTS. E aí, eu sou Baby ARMY, quer dizer que eu sou fã há pouco tempo. Né? Então... E no caso aí, já que é fã há pouco tempo, foi a influência o quê? Você influenciou Júlia? Ju? Ou Ju? Ou aconteceu? Não foi assim. Ela já era ARMY, só que eu não dava muita elegância, porque Júlia é o que a gente no K-pop chama de multifandom. Ela é fã de muitas bandas do K-pop. Ela gosta de K-pop desde 2019 ou 20. E eu via ela assistindo, mas tipo, não dava muita elegância. Então ela gosta de Twice, ela gosta de Stray Kids, ela gosta de Blackpink, ela gosta de outras coisas, assim, de outras bandas várias e do BTS. Mas é isso. Eu vim dos doramas. Eu comecei a assistir doramas, eu sou muito apaixonada por TV, eu comecei a assistir dorama. Quando você assiste dorama, uma das coisas que acontece é você começa a ouvir as trilhas sonoras. E tem muitos idols, muitos artistas do K-pop que fazem essas trilhas sonoras. E aí é um buraco de coelho, igual ali. Se você cai, você nunca mais volta. Né? E aí eu fui e nessa história eu encontrei uma música chamada Yet to Come, do BTS. Que diz que o melhor momento da nossa vida está por vir. Essa é a grande mensagem dessa música. E eu tava num momento muito difícil da minha vida. Aquela crise que eu estava conversando com vocês antes da gente começar aqui, uma crise pessoal muito forte. E eu lembro de ver a música pela primeira vez e ouvir e chorar copiosamente por, sei lá, 15 minutos. Assim, eu chorava muito. Me bateu com muita força. E eu comecei a ver outras músicas deles. E eu acho que todo mundo que é fã do BTS não é fã porque eles são bonitos ou porque as músicas são legais. É porque a mensagem por trás de tudo que eles fazem é muito forte. É uma mensagem de amor próprio, de autocuidado, de sonhar e acreditar. E essa é a base, né? Então, dá match nos valores. Dava match na minha visão de mundo, em tudo. E aí, é isso. E aí eu lembro que a Júlia passava pelo meu quarto, assim, né? Eu com home office, com a porta aberta. E ela olhava e fazia, você tá ouvindo BTS? E eu, é só uma música que saiu, assim, sabe? Eu tinha meus preconceitos, que eu falava, gente, eu sou uma criança de 12 anos pra eu estar ouvindo BTS. Eu tinha isso também. E aí, uma cliente minha, que é uma amiga querida, falou, você tá ouvindo BTS? Eu sou ARMY também. Eu falei, você é ARMY? Eu falei, nós somos as ARMYs 30+, vamos conversar, vamos ser amigas. E aí, eu entendi que, tipo, tem gente no fandom, assim, surtada, desesperada, com 80 anos e tal, tipo, sabe? Tem gente de todas as idades e gêneros e etnias e tudo. E eu falei, o ARMY é muito maior do que eu pensava. E muito mais do que eu pensava. E aí, eu fui me abrindo pra isso e fui indo. E hoje eu sou completamente apaixonada pelos meninos. Vou pular aqui
pular aqui não, né? Vamos entrar. Isis, escritora, com 2 livros. Ai, meu Deus. Publicadíssimos. Conte-me. Fale sobre isso. Eu sei que né? Eu tenho os 2. Você leu? Você leu Acabou? Um é manifesto. Não li o Acabou. Mas eu sei que o outro é sobre manifestação. Que é o que vai ser físico. Exatamente. É o Make-A-Wish. Make-A-Wish, ele é... Manifestou uma meta pro físico, pro digital. Pro digital, Aconteceu e vai sair o físico. E agora vai sair o físico. Vamos lá. Eu sei que eu quero escrever. Eu sei que eu nasci pra escrever. Desde que eu tinha, acho que 7, 8 anos de idade. Eu né? digo isso desde o blog. Exato. Eu lembro do comentário no blog, tá lá ainda até hoje, o comentário no blog em 2019 ou 10, você dizendo, será que eu vou ver um livro seu? E eu dizia, assim, vai. Um dia. Não tinha clareza lá, não, tinha? De que eu queria escrever? Livro? Sim. Tinha? Já tinha clareza desde que eu lá? era criança. Que eu quero ser escritora, que eu nasci para escrever. Não é eu quero ser escritora, eu nasci. Entende? É diferente. Porque tem coisas que a gente quer ser, tem coisas que a gente é. Tu sente ali no seu íntimo algo maior. Exato, eu sou. Eu escrevo contos e histórias e desde criança. O meu primeiro conto eu tinha 8 anos. Só que eu vivi eventos muito traumáticos com relação a isso quando eu era criança e eu simplesmente parei de escrever. Eu voltei a escrever quando a Júlia nasceu. Mas escreve muito. Não, eu sou muito apaixonada. Sou muito apaixonada. Tem muito Ela melhor. faz legenda. Apesar que eu sou uma pessoa suspeita de falar que eu choro, me emociono facilmente. Eu choro com as legendas dessa moça no Instagram, gente. Ah, e o Instagram foi um espaço muito gostoso, assim, pra botar pra fora. Porque eu escrevo todo dia. O tempo todo. Pra mim, toda e qualquer experiência vira uma história. Um recorte passível de virar uma história bem contada, inspiradora ou não, ou só uma história. Mas eu acho que toda história inspira a gente de alguma forma, né? Inspira alguma coisa na gente, enfim. Então, eu sabia sim que eu queria escrever. Eu tinha muito medo e muitos traumas. E aí quando veio o BTS, e eu vi o Yet to Come, eu falei, cara, se o melhor está por vir, o que eu tenho agora na minha vida é suficiente pra o melhor estar por vir? E aí eu percebi que não. E aí eu falei, tá na hora. Tá na hora. Tanto é que tem um trecho de uma música do Índigo, do álbum do Namjoon, na página de abertura do meu livro. Esse foi o nível de influência do BTS, assim, pra esse sonho se realizar. Eu decidi que eu ia fazer, botei uma data, travei por algumas semanas, porque eu escrevi as primeiras linhas e depois travei. Mas foi um mergulho, assim. O Make-A-Wish, o nome do livro é Make-A-Wish, que em português é Faça um Pedido. Histórias de sonhar e realizar. Eu botei uma data e falei, cara, eu vou fazer o que tiver de fazer e vou botar na Amazon e vamos ver o que acontece. E pelo menos dizer que eu fiz o primeiro passo eu dei e o que vai ser depois eu sei lá. Mas eu sei o que eu quero no futuro. Mas o que eu tenho de recurso agora sou eu e o meu computador e o KDP, que é a plataforma da Amazon de autopublicação. Então vamos. Eu fiz tudo, né? Eu fiz revisão, eu fiz capa, eu fiz tudo sozinha, porque eu não conseguia nem dividir o projeto com outras pessoas, de tão pessoal que ele era. O Make-A-Wish, ele é basicamente assim, eu pego a minha história e uso ela pra espalhar ideias que eu defendo e acredito, né? A ideia da prontidão, a ideia de se colocar no centro, a ideia de... E são muitas, nem vou lembrar agora, porque eu, inclusive, não consegui ler ele depois que eu publiquei, não consegui. É muito difícil. De manifestar. Faz post pra divulgar o livro, eu faço, gente, eu não consigo olhar pra esse livro, é muito difícil, vocês não estão entendendo. Até porque o meu primeiro grande desejo manifestado na vida, que era morar sozinha assim que eu fosse maior de idade, nasceu de uma dor muito profunda e de uma treta muito grande com a minha mãe. Né? E hoje eu posso falar disso justo porque o livro aconteceu. Porque eu lembro que eu botei o livro no mundo e falei, gente, que minha mãe nunca mexa nesse livro, que minha mãe nunca lê esse livro, que minha mãe nunca lê esse livro, porque eu tinha muito medo dela se sentir se sentir mal ou culpada. Mas não é sobre o que a minha mãe fez ou deixou de fazer. Minha mãe é uma pessoa, cara, minha mãe é surreal. Ela é maravilhosa, assim. E ela é, sério, uma mãe absurda, é uma grande referência pra mim.
Mas a gente erra. Eu falo que eu já estou guardando o dinheiro da terapia de uma vida, das coisas das tretas que eu estou provocando na minha filha, porque a gente erra. Sim. Né? Sim. Então, não era sobre o que a minha mãe fez ou deixou de fazer, era como aquelas situações reverberaram em mim. Né? Como aquelas questões, como eu vivi, eu senti tudo aquilo e como eu reagi àquelas situações. Então, eu me sentia um peixe fora d'água na minha casa. Eu não me sentia pertencendo à casa da minha mãe. Então, eu queria muito ir embora. Eu queria ter a minha casa porque eu queria ter a sensação de chegar em casa e me sentir em casa. E esse foi o meu primeiro grande desejo. E eu, não foi com 18, mas com 20, eu tava fora de casa. Vivendo e me sustentando e trabalhando e feliz. Então, e aí eu conto essas histórias. Eu não queria que a minha mãe visse. E aí ela comprou o livro. Ela foi a primeira a ler. Ela comprou o livro. Ela podia ter me pedido o manuscrito, mas ela comprou o livro. E ela leu na noite que eu publiquei. Na noite, assim, tipo, no mesmo dia, eu amanheci com um textão imenso dela no WhatsApp. Oh. E aí ela falando... E aí a gente teve uma conversa muito bonita, assim. E eu falei, mãe... Ela me pediu muitas desculpas. Eu falei, mãe, para, não é sobre pedir desculpa. Tipo, relaxa. Eu só precisava contar porque é a minha história. E ela agradeceu a gentileza. E eu agradeci por tudo. E aí agora sim, eu consigo voltar pro Make-A-Wish. Consigo, assim, agora eu sinto que tá na hora de eu voltar pro Make-A-Wish. E mergulhar um pouco mais nessas histórias. Porque eu fui até onde eu conseguia ir naquele momento, né? E agora que rolou essa conversa com a minha mãe e outras coisas ao longo da minha vida pessoal, eu sinto que eu consigo olhar mais diretamente, porque eu sou muito... Eu acho que você me perguntou qual é o meu diferencial. O meu diferencial é que eu sou brutalmente honesta. Pra mim, ser coerente é muito importante. E eu acho que a gente só consegue sustentar a coerência quando a gente tá sendo de verdade, porque eu posso mudar. Eu posso mudar minha opinião, meu jeito de ser, eu posso mudar muitas coisas, mas se eu for verdadeira, eu vou dizer, cara, eu era daquele jeito, eu falei aquilo, eu pensei aquilo, porque naquela época aquilo era verdade pra mim. Então eu não vou ficar, meu Deus, preocupada com o que eu tô dizendo, porque, entende? Então pra mim, honestidade é liberdade pra eu poder falar o que eu quiser e o que eu penso e fazer o que eu achar melhor. Então, o livro, ele é brutalmente honesto. Então, não é fácil de escrever, mas é muito bom. Meu Deus. E acho que melhor do que escrever, ou tão bom quanto, é ver como essas palavras chegam nas pessoas. Nas pessoas. Nossa Senhora, sério. Faria isso para o resto da minha vida. O livro é o quê? Qual gênero? São crônicas? É um romance? Não, ele é uma não ficção. Eu acho que se enquadraria em autoajuda, sim, talvez. Ele é uma não ficção. Eu conto as minhas histórias e dentro dessas histórias você consegue tirar algumas lições, alguns ensinamentos, Nossa. algumas Alguns ferramentas, insights. insights. Exatamente. Enfim, é uma não ficção meio fábula, assim, né? Tipo, moral da história. Temos projetos de um Make-A-Wish 2? A nova eu? Não, Vai pro físico, né? O físico vai ser revisado e ampliado. Não é uma nova eu. Vai ser revisado e ampliado porque eu acho que tem coisas ali que precisam ser mais exploradas. Mas existem outros projetos. Legal. Falando em outros projetos, uma coisa que a gente percebeu procurando sobre vocês é que, assim, você tem vários perfis no Instagram, né? Foram por eras. Acho que Aí a gente ficou se 2 ou 3. perguntando, muda de perfil como troca de roupa? Ou a gente muda por eras de página? Como é? Não, gente perde uma senha, na verdade, eu tenho só... Eram 3, né? Tenho o Isis Rocha _, que é o antigo, que eu fiquei com ele de 2013 a 2022. Temporada ali de alguns aninhos. Né? Foi bastante tempo. Sim. E tinha o do clã, que era da minha empresa. Ponto. O perfil novo que eu abri no final do ano passado, ele foi aberto só por uma questão técnica, na verdade. Porque o perfil antigo, ele estava estacionado há muito tempo. Ele entrou em Shadowban, etc, etc. Eu contratei gente para olhar, analisar os números e ver se tinha salvação para ele voltar a crescer. E a gente achou que não valia, o esforço que ia ser demandado para voltar a crescer, não valia a pena. Então a gente decidiu criar uma conta nova. É só isso. Legal. O digital entrou na sua vida em que momento, assim? E eu sei que já tem muito tempo, né? Muito tempo. Mas, então... Nos acasos da vida. O que é que o digital hoje, a nível de negócio, do que você faz dos seus projetos, É tudo. contribui?
Nossa. Tudo. Eu não tenho nenhum cliente presencial. Eu tenho poucos clientes. Tem cliente ativo de Aracaju? Não tem. Nenhum cliente ativo de Aracaju agora. Eu comecei me posicionando como coach já na internet. Então, eu já comecei no digital. Eu comecei na época, eu fiz o Fórmula de Lançamento em 2015, né? Então, na época que eu me lancei como coach, eu já tava estudando digital. E é isso. Eu, inclusive, já fui lançadora para outras pessoas, né? De infoproduto e tal. Mas é aquilo, sabe as decisões que a gente toma baseado no que me contempla? No meu estilo de vida, me contempla hoje trabalhar com serviço, até porque o meu serviço me nutre de tudo que eu preciso para fazer os meus livros. No longo prazo, eu quero viver com menos clientes de coaching, mas eu acho que eu não vou soltar porque é uma droguinha bem gostosa. Então eu vou viver com menos clientes e eu quero escalar os meus livros. É isso, mas o digital é tudo. Eu comecei no digital antes de começar no digital. Em 2014, eu fui chamada para ser redatora de uma campanha política. E aí, depois dessa campanha, eu virei redatora oficial da agência. Então, eu era redatora de 9 clientes ao mesmo tempo. Era uma delícia. Eu escrevia... Nossa, era muito. E aí, eu era redatora, depois gestora de conteúdo. E aí, depois eu saí de lá. E quando eu saí de lá, eu já estava fazendo consultoria para digital. Porque eu já estava com alguma experiência, né? Então, algumas empresas estavam começando e queriam se lançar na internet. Não era tipo, é um negócio digital. Não, era tipo, olha, eu tenho um negócio físico, mas eu preciso existir na internet. Então, eu fazia planejamento e fazia posts e fazia, uma consultoria / social media ali para as pessoas por um tempo. E aí, me lancei coach. E quando eu me lancei coach, eu já lancei fazendo live no YouTube, na época, Periscope. Isso, eu cheguei quando era tudo mato real. Eu sou da época do Periscope. Eu sei né? Do que você live tá falando. No YouTube, post no Facebook. Então, eu comecei aí e até hoje a minha empresa existe na internet. É como eu falei, né? Nós passaremos uma semana conversando com essa mulher, né? Porque tem um monte de projetos, de coisas, de vivências e de contribuições para a nossa vida. Mas vamos para as perguntas. Já? Já. Deixa a gente gravar mais, Ita. Depois você corta. Libera mais 3 horas pra gente. Libera As nós. perguntas rápidas, você começa. Vamos lá. Eu começo, então vamos. 1, 2, 3 e uma bebida. Café. E qual café? Posso Qualquer café preferido? Qualquer café? Não tem coisa assim, um expresso, um cappuccino, não. Café. Tá. Uma memória de infância. Minha tia-avó fazendo bala de leite. Ai, que delícia! Ixi, aquelas... Ai, gente, chega... Um sonho. Viver da minha escrita. Uma realização. Maria Júlia. Um arrependimento. Ai, meu Deus. Difícil, viu, achar arrependimento. Um som. Um som? BTS. Se você viesse com etiqueta informativa prévia, assim, pra quem não te conhece, o que é que tem escrito? Life coach, autora, Armin e mãe de Maria Júlia. Muito facetada mesmo. Palavra favorita. Alegria. Alegria. Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Tu já plantou tua árvore, mulher? Já. Ai, eu acho que foi um... eu plantei várias árvores já, porque minha mãe é dessas, né? Acho que um IP já. Bonito. Bonito e próspero. Gostei. Uma gostosura. Uma gastura, gente. Uma gastura. Uma gastura. Pessoas com dente sujo. Aquele livro de se avisa ou não avisa. Uma coisa da infância que você fez ou gosta até hoje, assim. Você faz até hoje. Ser fã. Ser fã. Ler livros. Gente, eu pegava a minha lancheira e saía da sala pra biblioteca. Pra gibiteca da escola. Eu tenho problemas. Eu tenho um filho assim. Eu fazia muito isso. Meus pais demoravam pra me pegar no colégio na hora da saída. Ai, Sempre delícia. tava enfiada na biblioteca. A louca da biblioteca. Um dia do ano. 5 de janeiro. Meu aniversário.
Capricorniana. Sim, senhora. Olha só. Quarto, mesa, carro. Que se arruma primeiro? Quarto. Por quê? Teu lugar de criação? É porque é meu lugar de existir, meu home office é no meu quarto. Ai, e porque eu já falei, né, que eu tenho TDAH, então sem ordem eu não consigo me concentrar em nada, então quarto primeiro. Numa escala de 0 a 10, o quanto você estranha? 12. Eu disse a você, ela vai jogar isso aí, Não sei, ela não. vai jogar o termômetro pra cima, eu tenho certeza, eu tinha certeza absoluta. Máximo fora do 10. Tinha certeza absoluta dessa resposta. Eu sou muito esquisita e eu amo. Nossa, então, olha, pra mim, o oposto da felicidade é o tédio, Perfeito, eu apoio. né? Verdade. Praia ou campo? Praia. Mergulhar ou ver da beirada? Mergulhar. O que não pode faltar no céu, senão você nem vai quando morrer. Pode falar, que não temos filtro. A gente quer ouvir isso mesmo que você pensou. Foi, exatamente. Vai, diz aí. Eu não sei se eu tenho muito interesse no céu, não. Do jeito que me descreveram na escola católica que eu estudei. O que não pode faltar no céu? Música, livros e gente. Gente interessante. Continua coerente com a verdade É, dela, amiga. exatamente. Gostei. Uma cor. Roxo. Primeira coisa que você faz quando acorda. Coloco meus óculos. Não, eu escuto música. Assim que eu acordo. Uma frase de coach, versão... Desmotivacional. Desmotivacional? Ixi, não sei fazer isso. Socorro, me dá um exemplo que eu faça uma. Uma que você diria, né? Sei lá, aquelas coisas bem coaching de Que bom já- dia. Um bom dia de Instagram, versão... Que você vê e gera ranço. Não sei. Aqui eu vejo e gera ranço. Isso. É tipo, pense positivo que tudo vai dar certo. Nossa senhora, não vai. Não vai. Para. Gostei dessa O que é bem parente. preciso pra dar certo? Fazer dar certo. E como é que faz? Dá Aí certo. você me contrata. Ah, Então faz aí o teu jabá. Chama a galera pro produto. É o seu momento. Ai, meu Deus. Não tava preparada pra fazer um pitch, não. Peraí. fala aí como as pessoas te encontram. As pessoas me enfim, encontram no redes. Instagram, Isiseu Rocha. As pessoas me encontram no Instagram, basicamente, e lá tem um link que você vai falar comigo diretamente. A gente vai bater um papo sobre o teu momento e se você estiver pronto pra deixar de ser quem você foi até agora e ser quem você é quando você realiza tudo que você deseja, aí você me chama e eu te conduzo. É isso, senhoras e senhores. Foi um Nosso prazer podcast. receber Obrigada, essa mulher nesse nosso momento, né? Sim. Muita eu tô me coisa. achando tão mais interessante agora depois desse de tudo isso. Esse momento realmente, assim, foi esperado, foi manifestado, Esse foi. né? Então, deixa esse recado que nós somos, como mulheres, co-criadoras. Então, que a gente possa manifestar mais as nossas... de agir, né? Não é só pensar, Sim, né? Se colocar em ação, em sim. movimento alinhado, Alinhado, por favor. para chegar a um... De cá, seguimos em movimento. Próxima semana tem mais PupaCast. Esperamos vocês. E é isso. Obrigada. E até lá. Beijo. Agradecer mais uma vez ao espaço maravilhoso aqui. Berlim 88. Isso. Venham conhecer esse espaço, vocês vão adorar. Além do espaço muito aconchegante, tem muita coisa deliciosa aqui. Chá, café. Tudo. Beijo, pessoal. Até a próxima semana. Obrigada.